Quando estamos os dois aqui do mesmo lado, é que a gente tem convidado. Porque se a maior influência psíquica é a vida não vivida dos pais e da mãe, às vezes a gente vive uma vida inteira que não é nossa. Tu não acha que tem hoje um contexto que está favorecendo muito as pessoas mostrarem uma coisa e serem outras? Que a gente mais escuta falar com, meu Deus, como é que eu faço com a questão da geração Z? Isso é meme de rede social, isso é conversa séria. E antigamente havia uma certa longevidade, que a gente imaginava se aposentar mais cedo. Toda a base psicológica para o que o pessoal faz, quem lida com governança familiar. Governança de empresa familiar não é fazer a gestão da organização. É quebrar os pratos da família. Da família. Olá, você está no Arenie. Eu sou Marcelo do Carmo. Eu sou Alessandra Gonzaga. E você que acompanha a gente já sabe, quando estamos os dois aqui do mesmo lado, é que a gente tem convidado. Eu vou introduzir aqui o convidado. Olha só, ele é engenheiro químico, um colega engenheiro. Que massa, né? né? Nas vidas passadas ele foi engenheiro. Eu não sabia dessa parte, né? Ou sabia. Mas me assim, ó, foi difícil pegar aqui. Eu peguei só alguns títulos, né? Porque o LinkedIn era aquela coisa, né? É especialista em gestão na FGV, mestre em administração na URGS, doutor em psicologia social na URGS e na Universidade Kennedy e também pós-doutor em psicologia especializado em cultura organizacional. Ele é autor desse livro legal aqui, ó, Núcleo Cultural. Né? Tá combinando com a minha roupa. Tá combinando com a tua roupa. Pronto, né? Agora achamos o porquê. Tá vendo? Depois eu conto Verde e azul. Pronto. Então, Núcleo Cultural, como liderar uma cultura de crescimento organizacional. Então, está aqui conosco o Roberto Escola. Já teve no ESAR, né, no especial ESAR, e a gente gostou tanto e chamou ele aqui para bater um papo maior no Arenie. Bem-vindo, então, Escola. Super bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito feliz e honrado de estar na presença de vocês. E é um momento ímpar também para mim. Eu estou acompanhando vocês e vejo da grandeza que vocês têm nos seus podcasts, nas postagens, no livro, inclusive. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui, muito agradecido. Eu que agradeço, nós agradecemos. Então, Thali, o que tu quer perguntar para a escola? Eu fiquei encantada com a escola. Eu já disse, desde o ESAR, gente, o que me encantou aqui na escola, tá? E que a gente trouxe lá, se tu quiser depois resgatar, lá nas entrevistas do ESAR, a entrevista com a escola. Ele trabalha, do ponto de vista junguiano, a cultura. Então, duas coisas como psicologia analítica e contexto organizacional, administração de empresas, só isso já é fenomenal. O fato do teu livro ser embasado, não apenas em pesquisa, mas em toda a tua trajetória, é assim, de uma densidade, eu usei muito esse termo, que não é muito comum da gente ver. E lá no começo, nas conversas, o que me interessou muito foi, a gente falou da questão do processo de individuação. Então, começa contando da tua saída do mundo empresarial, escola, para ambientar as pessoas. Traz um pouco da tua trajetória, como que tu foi virar um pesquisador, um consultor, um escritor? Eu tive uma carreira técnica. Eu comecei como engenheiro químico de uma grande empresa, na White Martins, uma empresa que me ensinou muito, eu sou muito grato por ter trabalhado lá. E durante muito tempo eu fui um engenheiro técnico, assim, de fazer um atendimento de engenheiro de processos, e estava tudo certo. Uma carreira tudo certo, assim. Queria ser gerente da unidade, estava, né, nessa busca de desenvolver tecnicamente, e algumas coisas vão acontecendo no decorrer da vida da gente. A gente tem um plano, mas o nosso self tem outros planos. Né? Nós temos vários planos dentro de nós. E fiz algumas formações, uma formação profunda na SBDG, de dinâmica de grupo, na qual eu sou coordenador até hoje, lá dos grupos de formação. E fiz essa formação e foi interessante. Naquela época tinham 20 encontros, algo assim, e durante os sete encontros eu era engenheiro, e eu ia de terno e gravata nas formações. Era difícil eu ter o entendimento do que era aquilo. Até num determinado momento comecei a entender os processos grupais, como é que se movimenta, como é que movimentava nos grupos, e aí tive um grande entendimento.
E comecei a dar muita atenção para isso. E Até então que não idade dava. tu tinha, mais ou menos, você Eu lembra? tinha, nessa época, 34, ou um pouquinho Bah, menos. bem na idade da virada do selfie bem, ali. Era uma busca da individuação. Eu já tinha essa busca de individuação sem saber. E aí eu pensei, nossa, eu acho que eu vou querer trabalhar com isso. Né? Trabalhar com grupos, com o processo grupal. E comecei a ter essa preparação para isso, então. E não, foi uma mudança preparada, eu sinto, assim. Claro que não é exatamente como a gente deseja, porque tem muitos percalços, né? Quando tu sai de uma profissão, de uma estrutura de carreira, tudo montadinha para ti, a empresa dá isso para ti. Né? Eu acho que é uma coisa muito legal trabalhar em empresa, porque ela te dá uma carreira pronta. Não sei como é que está hoje exatamente nas empresas, mas na época... menos estruturado menos do que estruturado como era, né? Com certeza. Mas eu tinha na época eu tinha essa estrutura de carreira muito montada e eu decidi, não, eu quero ser um profissional liberal, e assim foi feito. E comecei a trabalhar, então, na SBDG, com grupos de formações e nas empresas. E aí a técnica acabou sendo não mais minha preferência de carreira. Depois disso, eu fiz esse mestrado em administração aqui na URGS. Fiz uma pós também na Getúlio Vargas, de gestão. Ali já era a escola de administração da URGS, então. É no PPGA. Olha lá, eu e o passamos por lá. lá. Olha só quanta gente boa saiu do PPGA, hein, mano? Sim. Também fiz lá, no PPGA. E porque as organizações, eu fiz o PPGA lá e também fiz gestão na Getúlio Vargas, as organizações têm duas grandes estruturas. Uma estrutura visível, onde ali existe as metas, os objetivos, o plano de negócio, onde transita os aspectos visíveis. Mas tem um aspecto muito oculto que também faz parte das organizações, que é um lado não tão percebido assim no dia a dia. É um lado oculto. Esse é o tal núcleo cultural? Não, que tu ainda fala? não. Ainda não. Ainda não. Fala um pouco mais sobre isso. Tá. Eu queria que, antes de tu trazer o oculto da empresa, essa é uma curiosidade minha, me desculpa se eu estiver me atravessando. Quando que tu entra em contato com o Jung? Eu entro em contato com o Jung. O Jung sempre fez, na SBDG, ele sempre me chamou muita atenção, mas eu não conhecia em profundidade a obra dele. Porque na SBDG, nessa formação, a gente usa muitos sinais. Naquelas coisas que não são ditas, nos sussurros. E eu gostava muito dos sinais. Todos os sinais, eu sou um ser que me movimenta com sinais. Símbolos, eu gosto muito de símbolos. Tudo, para mim, eu faço um significado. Mas o Jung, eu comecei lá, mas entrou muito na minha vida, e eu fui capturado pelo Jung quando eu li eu estava fazendo um doutorado e estava buscando um tema para a tese. Eu li um livro que tinha uma citação de Jung, onde falava que a maior influência psíquica do ambiente circundante, especialmente na família, é a vida não vivida dos pais. Eu lembro que tu comentou isso. Então, a vida não vivida, o material que se encontra na sombra psicológica dos pais, do pai e da mãe, é a maior influência psíquica na criação dos filhos. Então, imagina, claro que aquelas informações que o pai e a mãe passam de uma forma consciente, dos exemplos, né, do ensinamento, isso conta, mas não é a maior influência psíquica. A maior influência psíquica na criação dos filhos é o que não é dito de uma forma concreta, mas é o sonho, é o desejo, é o reprimido, o que está recalcado dentro do pai e da mãe. Imagina que poder tem isso. Então, o material que está recalcado, ele tem uma força poderosa de influência psíquica. E ali o filho captura aquela influência de uma forma inconsciente também. Então, imagina aquela vontade da mãe ser bailarina e ela é professora. Então, aquela vontade de ser bailarina influencia a filha dela. E, de repente, a filha se torna uma bailarina. Ou é o contrário. Mas aquele material retido. E aí, como eu sou um homem de organizações, eu não trabalho na clínica, mesmo fiz um doutorado, mas não trabalho na clínica, eu trabalho em cultura organizacional, eu pensei, mas se eu não consigo levar para as organizações isso, mostrando que a maior influência psíquica
do ambiente circundante na organização é a sombra psicológica da liderança. Olha lá. E foi aí a minha pesquisa. Comecei no doutorado essa pesquisa e realmente acontece isso. E muitos autores concordam comigo. Eu não sou o único. Mas a maior estudo da psicologia junguiana é em consultório, é na clínica. São poucos que levam isso para as organizações. Então, a pesquisa é rara ainda. Né? São poucos autores que falam disso no mundo organizacional. É raro. Tanto que eu publiquei esse livro, me parece que ele tem essa contribuição de dar uma olhada para isso. Não é conclusivo. Ele já vou fazer um segundo livro, que é onde eu investigo isso de mais profundidade. Eu achei muito interessante esse tema. Quero te ouvir, Má. Tô te achando muito quieto. Não, eu só estou pensando no pessoal que está nos acompanhando, né? Explica a sombra. Tá. Eu já ia pedir. Certo. Aham. Sim, exato. O que é a sombra? Ela é complexo, né? Mas ele se tornou simples. Com a minha fala, você vai ver como ele é sempre. Então, a gente sai dessa hipótese, né? Que a maior influência psíquica no mundo organizacional é a sombra psicológica da liderança. Então, a gente precisa saber o que é a sombra psicológica. Isso. Que material que está numa vida não vivida. Porque a sombra, a gente não vive ela aqui, por exemplo. Todos nós três temos nossa sombra psicológica, mas nós não estamos mostrando ela. Por isso que ela é sombra. Por isso que ela é sombra. E a função dela é ser sombra. Aham. Mas ela está ali. Ela está num espaço psíquico querendo ser ouvida. Porque eu vou explicar. Não é uma coisa maligna, né? Ali, Não, escola. é sombra o de que está sombrio. oculto, É né? isso, Vamos- Porque é um termo cunhado pelo Jung. Freud também fala isso, só que com outros nomes. É o material do inconsciente. Jung, em vez de chamar de inconsciente, ele chama de sombra psicológica. Então, tudo aquele material que está no inconsciente, ele chama também de sombra psicológica. Eu gosto quando a gente usa termos também como invisível e oculto, porque fica mais fácil da gente tirar essa possível Talvez, conotação moral. Não tem uma conotação moral. E não tem religiosa, não tem... É uma sombra... Por que ele chama de sombra, que é um termo cunhado por ele, mas dá essa impressão realmente que pode levar para uma coisa do mal, né? No começo até ele pensava que ali tinha o mal da humanidade na sombra, mas não tem o mal da humanidade. Tem coisas boas também, coisas positivas. Pelo E menos a as individuação... criativas, né? A própria criação, ela nasce da sombra, vai. Não toda a criação, né? Mas eu acho que muito de quando a gente tem, assim, um insight, como a gente fala, um eureka, vem do material da sombra que a gente conseguiu botar alguma luz e trouxe aquele conteúdo que estava reprimido ou escondido e você trouxe luz àquilo. Quando a gente coloca o termo também, trazer a consciência, a luz da consciência, são também termos para trazer para frente, né? Para o manifesto, aquilo que está escondido. Legal. Então, as organizações têm essas duas partes, a parte visível e a parte que está no oculto. No oculto tem muitas tensões culturais, tem muita tensão lá dentro. Tem coisas boas, mas tem muita tensão. Por exemplo, a empresa estabelece um plano, estabelece criar novos projetos, estabelece práticas, mas isso é o desejo. O estado atual, e para chegar nisso, tem muitas tensões que impedem de chegar, porque todo mundo chegaria. Mas tem tensões, tem coisas que evitam. E isso se encontra no aspecto mais invisível da organização, onde ele consegue mapear e identificar todas essas tensões culturais que estão nessa parte mais ocultas, que são emoções, sentimentos, recalques, competições, que estão num lado mais oculto. Bom, então isso me interessou muito entender essa parte. Então, se a maior influência psíquica é na sombra psicológica, precisa entender o que é a sombra psicológica, tanto das pessoas quanto das organizações. Então, quando a menina nasce, ela em qualquer cidade, é uma questão arquetípica isso. A sombra é uma questão arquetípica. Ou todos nós temos sombra psicológica. É uma coisa que não é para... É constituinte da psique. Constituinte da psique. Ela faz parte do ser humano. Então, todo mundo tem uma sombra psicológica. Que é natural, é importante a sombra psicológica, porque tem coisas que a gente pode aplicar nos ambientes, comportamentos, atitudes, desejos, tem coisas que a gente não pode aplicar nos ambientes. Desde cedo a gente sabe disso. Né? Logo cedo, a criança observa o pai e a mãe fazendo coisas e sabe o que ela pode fazer e coisas que não pode fazer. Tem coisas que ela pode fazer. E ela faz. Isso ela faz, recebe os seus benefícios, né? Conviver com o pai e a mãe.
E as coisas que ela não consegue fazer, ela não faz. No começo, ela tem consciência disso. Depois, ela perde a consciência. Não faz, mas não sabe por que não faz. Por que não faz? Simplesmente não faz. Todo esse material que a pessoa não faz é jogado para o material psíquico e vai ali constituindo uma sombra psicológica. Tem o lado que apresenta, que vai formando a persona, né? Então, nós temos uma persona, mas também nós temos uma sombra psicológica com a mesma intensidade. Então, a sombra, imagina, a sombra e a persona, aquilo que você faz e aquilo que você não faz, tem a mesma intensidade energética. Uau. Mesma intensidade energética, por uma questão de equilíbrio, Tá, mas por uma e questão aí... de valência. Pronto, então aí eu preciso da próxima pergunta. O Pá tá assimilando, eu adoro ver que esse homem tá ali ó, processando. Mas me veio a pergunta seguinte... E se colocar tudo para fora, isso é benéfico, escola? Não, jamais. Não dá para jogar não tudo dá. aqui. Imagina se a gente dizer agora vamos trazer tudo. Mas esse que é o grande problema nosso, quando a gente joga para fora. Sim. Quando a gente joga para fora, aí eu rompo casamentos, eu saio de uma empresa, eu deixo de ser uma pessoa sociável. Sim. É importantíssimo, mas por isso que é importante ter sombra, porque é um espaço seguro. É um grande problema quando eu não conheço esses elementos que estão dentro de mim. Porque se eu não conhecer ele, eu não vou fazer minha individuação. Porque a individuação, o que é individuação? Tanto nas pessoas quanto nas organizações. É dar valor para esse material que está dentro de nós. É dar valor, é dar reconhecimento. Então, todos nós temos muito material que está no oculto que não tem valor. Ele simplesmente está no oculto. Mas ele só está agindo e influenciando, sem que a gente tenha qualquer consciência em cima disso. Fazendo as escolhas. Perfeito. Ele está fazendo essas escolhas inconscientes, você pensa em fazer uma coisa e faz outra. Você queria fazer uma coisa, mas faz outra. Você quer tratar alguém bem, mas trata mal. Você quer ser uma pessoa ética e comete um deslize. Isso acontece toda hora com nós, com a humanidade. Eu fico o tempo inteiro brigando com algumas escolas psicológicas e ligadas à inteligência emocional nessa conversa. Porque, por exemplo, quando a gente fala em inteligência emocional, e aí eu peço para te cruzar para trazer para a realidade de como tu vê, tá, escola? Quando a gente fala em inteligência emocional, a gente costuma dizer que é tu parar de fazer reações, de reagir emocionalmente às situações, mesmo que seja uma reação velada, mesmo que seja velada. Então, eu não preciso externar a minha raiva, mas eu posso sentir muita raiva. Engolir aquela raiva, virar azia, gastrite e ter que conviver com ela. E na inteligência emocional, não é que eu vou sufocar a minha raiva. Eu vou, de fato, trazê-la à consciência para produzir aquilo que a gente chama de intencionalidade. Então, como é que isso cruza a ideia de intencionalidade com essa busca de trazer o manifestar, trazer o oculto, para a consciência? Sabe? Mas as coisas começam a cruzar Isso. só com nomes diferentes, Isso né? aí. Nomes diferentes. E como eu gostei muito de Jung e gostei dessa teoria, eu me aprofundei nisso. Mas tem outras teorias muito legais também, que trazem essa forma que Jung fala, que não de sombra, mas traz de outra forma. Então, a individuação, o que seria a individuação? É a busca por ser quem nós somos. É a busca pela nossa essência. É viver a nossa vida. Porque se a maior influência psíquica é a vida não vivida dos pais e da mãe, às vezes a gente vive uma vida inteira que não é nossa. Nós estamos vivendo ainda a vida do pai e da mãe. O sonho não ou vivido do Criador, deles. o sonho não vivido deles, ou do Criador. Só que a nossa essência continua fazendo força. Porque imagina até mesmo a intensidade do que aquilo que é apresentado. E a gente apresenta a nossa persona. Né? Nós apresentamos o nosso vestuário, o jeito que a gente fala, nossa profissão, tudo é uma persona. E precisamos dessa persona para conviver em grupos. Porque se a gente mostrasse só a sombra, nós não teríamos grupo. Sim, não há teria como estruturar. humanidade. Precisa ter valores. Então tem que ter valores, regras e normas para o que está na sombra, fica na sombra. Mas tem muito material na sombra que precisa vir para fora por uma questão da sua essência, que faz bem para ele. Então, às vezes, é musicalidade, é poesia, o senhor trabalhando na gestão, é a liderança, se trabalhando na liderança, é fazer uma gestão. São os opostos dentro de nós. Esses opostos, eles estão clamando. E a individuação é dar valor para isso. Mas nem necessariamente eu tenho que fazer. Não preciso fazer muitas dessas coisas. Às vezes é só uma necessidade humana.
como ser humano que nós somos. Nós somos um ser humano que tem muita necessidade biológica, sexuais, nossa, dentro de nós. Mas tem coisa que eu não posso fazer sobre pena de cometer assédio, ultrapassar barreiras, ultrapassar limites. Esquecer o limite do meu crachá. Claro, confundir papéis. Olha só o perigo disso, o confundir papéis. Está acontecendo muito essa confusão de papéis. Muito, Fala um pouquinho sobre isso. Hoje eu fiz um artigo sobre isso. Eu estava falando sobre Tu vê, a gente não combinou, né? Mas eu falei sobre a herança invisível da maternidade. Num sentido de que a gente carrega a história das nossas mães e da criação e da forma como nós fomos filhos na nossa relação com o mundo do trabalho, com o mundo e com a própria vida. E mais ainda as mulheres, por poderem ou não experimentar no corpo essa experiência da maternidade. Então, como estava perto do Dia das Mães, a gente pode ser que você escute isso depois do Dia das Mães, o tema do artigo era esse. E lá pelas tantas no artigo, eu comento sobre isso, sobre como a gente precisa, e essa é a maior dor que eu identifiquei no meu doutorado das mulheres, fazer um equilíbrio de 200 papéis. Então, isso na vida, não necessariamente na empresa, né? Mas então, tu é filha, tu é mãe, tu é esposa, tu é a atleta, tu é aquela que está fazendo o curso de... eu quero fazer, por exemplo, de cerâmica. Mas também tu é professora. E também tu... Então, essa multiplicidade de papéis, e a mulher, na época de hoje, ela tem cada vez mais papéis. Sim. Isso está deixando a gente absolutamente sobrecarregada, impotente, no sentido de não consigo ser boa no que eu quero me propor a ser. Então, como é que é essa multiplicidade no mundo da empresa? Isso é seríssimo. Há 10 anos atrás, a Microsoft publicou um artigo sobre os perigos da quebra do contexto. O ano passado, a revista... Isso antes da pandemia. Antes da pandemia. O ano retrasado, a revista MIT publicou esse artigo com os perigos da quebra do contexto. O que é a quebra do contexto? Algo importante assim, para a gente cuidar para não quebrar. Todos nós temos uma agenda oculta, uma agenda privada. Deveria ser, né? Deveria não sei ser. Se é hoje em dia alguma coisa. Nós temos uma agenda privada. Sim, Todo claro. ser humano tem uma agenda privada. Mas nós temos uma agenda familiar também, afetiva. Isso. Que é diferente. É diferente. E nós também temos uma agenda social. Isso. Que é diferente da afetiva, que é diferente da privada. E que é diferente da espiritual. E que é diferente da espiritual, claro. E também temos uma agenda profissional, que é diferente de todas as outras. Isso. A quebra do contexto é quando não tem mais diferença entre uma coisa e outra. Isso aí. Eu sou igual em casa, eu sou igual no trabalho, eu sou igual na sociedade. Isso é desestruturante, escola? É desestruturante, porque eu vejo isso nas organizações. Um profissional vai trabalhar com um vestuário diferente do que aquilo que pede. Quando eu não estou no trabalho, eu tenho que ter um respeito pelo vestuário básico. Isso. E às vezes tu não vê isso. E a pessoa diz, não, mas eu uso em casa, eu uso. Não, mas em casa é um cenário afetivo. Quando nós estamos numa empresa, muda a postura, muda o papel, muda as atitudes. E aí são valores profissionais que têm que ser respeitados. Então, esse problema que a Microsoft já estava falando 10 anos atrás, hoje é muito evidente. E a revista MIT também publicou isso. Esse cuidado com essa quebra do contexto. É respeitar o contexto. Em que contexto? Aqui nós estamos no contexto profissional. E nós precisamos respeitar esse contexto. Né? E aí, o que acontece muitas vezes com o gestor, com o diretor? Ele mistura esses papéis. Nossa. Ele mistura. Eu tô vendo faz uma confusão. Direto. E aí, se ele não identifica a sombra dele, ele pode ter uma sombra de vulnerabilidade de afeto. Uma funcionária olha para ele pode achar que é a filha ou ela está desejando alguma coisa a mais com ele. E ela só quer uma carreira. Isso aí. Ela só quer crescer na carreira. E aí tu traz um contexto e aí mistura específico. O contexto. Não, e tu traz uma coisa aqui que me fez lembrar um exemplo. Muitas empresas têm avaliação de desempenho, de PDI, de avaliação da liderança, enfim. Como é que eu faço, ao mesmo tempo, vamos lá, se eu sou um gestor dentro de uma equipe, eu tenho num chapéu que cobrar os resultados das pessoas e que medir de alguma maneira se elas estão entregando aquilo que a gente combinou nas tarefas, enfim, nas metas da área. Num outro chapéu, eu sou o desenvolvedor da carreira e da pessoa que está na minha frente. E aí, com uma mão, eu estendo
metas, dados, bases, enfim, estruturais dentro de uma questão de empresa. E na outra eu pergunto para a pessoa como é que está o casamento dela, sei eu. Porque, afinal de contas, na última semana ela está deprimida porque ela não está me entregando. Você percebe? Isso está acontecendo muito. Muito. Mas tu sabe, gente, eu estava ouvindo aqui o Escola, eu tô batendo papo com a minha ânima aqui, tá? Tá. E tava Tem que explicar pro pessoal o que é isso, né? Isso. tava É caindo isso. uma ficha aqui, Tá. Escola, porque olha só, a seguinte situação, Ali. Ah, Imagina uma empresa familiar, então já começa assim. Aí você tem lá o principal executivo, né, que foi o cara que, quando chegou tudo era mato, sabe aquela história história do herói e tal, que aham. fundou e tal. E aí você tem o filho, ou filha desse cara, que vai ter um conjunto de competências técnicas diferente da do fundador. Sem dúvida. Né? Porque ele foi para o exterior, ele fez faculdade, ele teve oportunidades de coletar habilidades e competências que geralmente o fundador não tem. O fundador estava muito ocupado cuidando do negócio. Aí passa o bastão. Né? O fundador sai de cena e entra o herdeiro, né, para tocar o negócio a partir daqui. E aí, geralmente, em todos os casos que a gente acompanhou, é um Deus nos acuda. total. Né? E aí, o que a gente geralmente falava? Mas é problema de falta de experiência, é problema de falta de maturidade, é problema de falta disso, como se houvesse uma ruptura da gestão anterior para a nova gestão. E o que tu está trazendo, Escola, é que esse herdeiro, municiado por essas habilidades que o fundador não tinha, pode estar justamente colocando em ação aquilo que o fundador queria ter feito e não fez, porque ele está influenciado por essa sombra Por essa vida não vivida. do seu pai. E aí esse contexto, essa fronteira foi para Cucuia, porque é a empresa e a família, e o pessoal tudo junto. na janta da família fala da empresa, da empresa fala da família, Nossa, e o pessoal mistura fala tudo. assim, houve uma ruptura. Pode não ter havido a ruptura. Esse cara pode simplesmente estar colocando em prática aquilo que o fundador ou a geração anterior tentou fazer e não fez. E aí vem a coisa talvez quanto mais tempo tenha demorado essa transição, mais acumulado, né, ficou esse inconsciente. E quando abre a porteira, fala, vai. E aí a empresa, às vezes dá certo, às vezes dá muito errado. Claro. Né? E ninguém sabe, mas o que está acontecendo? Sim. Chama E o receio também aqui, pensando, claro, que a gente já está trazendo para um contexto específico da sucessão familiar, mas muito desse trabalho de sucessão familiar, não estou dizendo que isso só se valeria para isso, né? Mas tem a ver com o fato de que os mais velhos não estão saindo. E antigamente havia uma certa longevidade, que a gente imaginava se aposentar mais cedo. E hoje, não apenas as pessoas estão... é o tal das 4 gerações coabitando. Então, a gente tem, de fato, leituras de mundo, expectativas de carreira, visões do que pode ser feito naquela coletividade, que são muito diferentes. O tal do campo das tensões que tu estava falando lá, nunca teve tão caudaloso, né? Exatamente. Muito bom isso. Muito legal. E é muito importante isso. Eu vejo negócios que poderiam dar muito certo, mas por conta de material que está naquela sombra psicológica, que não é resolvido, muitos deles eu vejo sucumbirem. Que não precisaram ter sucumbido, se tivesse olhado. Porque precisa ter muita coragem para olhar aquele material. Conflitos, preconceitos, decisões erradas, e estão tudo jogado no material que não se olha. Mas como ficou muito tempo lá, ele acaba sendo desapercebido, porque está na sombra. Claro. E a função da sombra é ficar na sombra. Ele fica no inconsciente. Eu amei essa conexão com os espaços e os contextos estruturantes. Eu me lembrei de todo do home office. Isso que o Escola falou, né, da toda a base psicológica para o que o pessoal faz, quem lida com governança familiar. Governança de empresa familiar não é fazer a gestão da organização. É quebrar os pratos da família. Da família, vamos quebrar aqui, bonitinho. Na hora... Porque é os pratos da família que não foram quebrados, né,
que vai acabar pipocando lá na organização se Sim. você Com não for certeza. cobrar. Não sei se o pessoal da governança familiar tem essa Percepção intuição, essa sistêmica. percepção do que está sendo feito. Porque o pessoal acaba fazendo isso. Mas o que a escola está trazendo aqui é o porquê isso precisa ser feito. Porque se não for feito, se não houver essa individualização Isso. da família, digamos assim, ou pelo menos da pessoa que está à frente do negócio, vai dar ruim. Tá, mas eu adorei o outro pedaço. Desculpa eu voltar atrás, porque eu ainda estou processando isso. Eu não tinha me dado conta que tinha esse alcance. Eu me lembro que no começo da pandemia, escola, eu fiz um artigo baseado no que uma professora falou. A gente, naquela época, fazia muitas aulas, eu e o Mar, era inteligência emocional para educadores, né? Que era um curso que a gente tinha com a Escola de Professores Inquietos. E numa dessas aulas, numa dessas turmas, uma professora diz assim, Ali, o problema é que a vida não tem mais borda. E eu tô trabalhando, tá meu filho passando atrás, e tá meu marido perguntando do almoço, e aí eu tô vendo no meu aluno lá que ele levantou e tá fazendo uma outra coisa, passou um gato na frente, os gatos sempre foram lá. E ela falou isso, meio desabafando e meio dizendo, eu não aguento mais, a vida não tem mais borda. Isso. E agora, passados aí 3, 4 anos, o que a gente está vendo como prática nas empresas? A gente está vendo muitas empresas que têm 2 ou 3 dias de home office e 2 ou 3 dias de escritório. Até aí, eu entendo que tem várias facilidades e sou super a favor dessa flexibilidade. Porque a gente consegue ter um dia para ficar cuidando da casa, tem um dia que alguém, se tem um filho pequeno, pode ir na escola mais cedo. Ajuda a não ter que ficar na coisa toda do trabalho. Só que o que está acontecendo é que a casa está sendo trazida para a empresa e não só a empresa para casa. Sim. Então, a pessoa ela está trazendo para os colegas, para os chefes, para os líderes e vice-versa, coisas que são muito pessoais. Sim. Então, como é que tu vê isso? E que saída tem isso? Olha, isso de não ter borda, a gente sabe o que não tem borda é o caos. Isso. É o livro de vocês. Isso aí, na era do então, caos. se não tem borda, se não tem limite, tu não vê mais a relação de causa e efeito. Então, é um grande perigo. Eu amei falar disso. Tu tá trabalhando num lugar onde não tem borda. E o mundo complexo, onde as organizações têm borda. Ele tem borda. Ele não é muito... Ele é habitado. É difícil entender as bordas, mas tem borda. Por isso que é complexo. Tu precisa entender a complexidade. Mas não entrou no caos. Não entrou Pensando no caos. Cinefim lá, ainda tem a bordinha. Ela tem tá a bordinha. tênue. Mas se a gente quiser trabalhar no mundo complexo achando que é o caos, nós temos o caos. Aí tu não tem mais relação de efeito nenhum. Aí tu perde o controle da situação. E a tomar decisão é totalmente diferente. E do ponto de vista psicológico, Nossa, é psicose isso. É psicose. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Precisamos ter bordas. E essa borda é fundamental. A borda do mundo privado de cada um, a borda no mundo afetivo, familiar, social e profissional e político. Isso. Precisa ter essas bordas. Mais esse agora. Sabe? Mais isso. Precisa ter essas bordas. Porque quando mistura tudo, é a quebra do contexto. Então, e cada uma delas tem um papel. Isso eu acho fundamental nas empresas, sabe? E na família, e na sociedade. Tu tá no clube de tênis, tu tem que entender que lá tu tem um papel social. Tu não é amigo, sabe? Tem um bordas. Tem borda. Na empresa, tu tem uma borda profissional. E tem um papel profissional. Para o gestor tem um papel muito claro, para o funcionário tem um papel muito claro e tem que ser respeitado esse papel. Porque quando tu começa a perder essas bordas, tu entra no mundo caótico. Me fez lembrar até Mundo o caótico. mundo líquido. Aí virou tudo uma grande coisa que vai se esparramando. E para cada papel tem o que tu apresenta e tem a sombra. E se tu não conhecer a sombra, ela vem. Tu quer acabar com a tua carreira, deixa a sombra vir. Acaba com a carreira. Tu sabe, acaba com o teu casamento. Na conexão IE, né? Quando aumenta a entropia, né? Exato, a gente gosta disso. A Alessandra chega assim e fala, agora eu estou conversando com o meu sócio. Agora eu quero conversar com o meu marido. Agora eu quero... Eu faço as bordas. Porque eu digo pro pessoal, mas como assim se tu trabalha com o teu marido há 22 anos, tu tem moral para dizer isso? Porque claro, tem borda. Eu digo, agora é discussão de limite. sócio, a gente se Lógico. senta para falar de sócio com um quadro de sócio vestido da empresa. Mudou o casaco. Aí quando sai, né? Mas quando a entropia tá baixa, tá beleza. Aí a borda Mas fica pode, porque senão não teria empresas familiares.
Mas tem que ter. Tem que ter. Ótimo, tá com esposa, filho, mas tem que ter bordas. Tem. Tem E que o ter bacana papel. de quando a empresa familiar, salvando as empresas familiares agora, e nossos clientes de empresa familiar, é que tu é tão necessário ter a borda que se tu não conseguir, tu não consegue trabalhar. Não tem nada mais Concordo. ridículo do que ver um casal batendo boca num espaço de trabalho, Horrível. seja um restaurante. Não. Tem nada mais horroroso do que isso. Sim. Então, quando as pessoas perdem a clareza do que elas Isso. precisam fazer naquele contexto, naquele lugar, naquela hora. Isso aí. Mas agora a gente falando de borda, eu queria que o Escola falasse sobre núcleo. Isso! Vamos chegar no núcleo agora. Ó, tem que outra história. Vambora. E nas organizações eu nem falo de sombra psicológica. Aham. Não falo de sombra psicológica. Né? Eu estou dando consultoria para as empresas e não precisa falar de sombra. Porque tu entra em outro aspecto no processo Mas da é interessantíssimo cultura. a gente pegar isso. interessantíssimo. Por isso que a gente está numa extensão do teu livro aqui, que é o podcast. E eu acho que é fundamental para o ser humano se conhecer. E vocês colocaram no livro de vocês também uma parte do Gênesis, né? Conheça ti mesmo, assim. Isso aí. É fundamental. Não tem como avançar na vida, na carreira, se não tiver esse autoconhecimento. É fundamental. Então, o núcleo cultural é a essência, o centro de direção e organizador de toda a cultura organizacional. Está no espaço dentro da organização, do psique da organização, que é o centro de direção, o organizador. Ela está naquela parte oculta das organizações. Não é a meta, é o que é. É o que é. É o que é. É o que é. É o core É o que é. Isso é ótima psicológico. pergunta. É, porque às vezes a gente faz uma leitura de cultura, assim, a empresa queria ser outra coisa. Mas should be. Os valores ali na parede. é outra tá lá na coisa. parede. Lindos, maravilhosos. Somos assim, somos assados. Isso tu vê nas empresas, como se elas já fossem, Como né? se já fossem. É um desejo aquilo. E trabalha só com esse ideal. Entendi. Ideal. E não é quem ela é. E ela nunca vai ser isso, porque ela não é isso. Imagina nós querendo ser uma pessoa diferente. Talvez até a gente gostaria de muitas características, mas a gente não é. Me lembrou o conceito de congruência do não é. Rogers lá. Entre o real e o ideal existe o possível. E quem eu sou. Porque se eu identificar quem eu sou, eu posso fazer alguns trabalhos de transformação cultural daí. Pronto. Ou aprimoramento cultural. E da tua experiência, Escola, existe um núcleo ou existem núcleos? Um núcleo. Um núcleo. Mesmo uma organização poderosa. complexa, Um núcleo. é um núcleo. Um núcleo que vem dos fundadores. Isso que eu ia até perguntar. Como é que tu Entende? identifica onde é que ele está? Fundador. Os fundadores vão tomar ali as suas decisões. Então, o núcleo cultural é o centro de direção, organizador, que controla toda a cultura. Se nós trabalharmos só a periferia da cultura, tu vai condicionar, mas não vai transformar. Claro. Se não tem como. trabalhar no comportamento, a partir de amanhã nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, tu condiciona. Mas na primeira escapada eu já cometo um deslize, já Claro. não vou trabalhar na cultura da empresa. Por isso que a questão do home office, ela é boa, mas tu vai perdendo a cultura. Claro. Ao longo do tempo tu perde. Porque os símbolos que tu está trabalhando é outro símbolo, não é aquele símbolo que É o que as sustenta. pessoas mais comentam no home office, Tu quando não fica vai muito tempo. sustentar. Eu sinto falta da hora do cafezinho. Da hora de... Nossa! Daquela conversinha ali no Daquela corredor conversa. em que eu perguntei como é que estava indo tal projeto e que meu colega me tirou uma dúvida que estava me consumindo. Nossa, troca. E que eu ia levar 7 e-mails para chegar naquela conclusão, mas que naquele caminho do cafezinho até minha mesa, coisas Nossa. fizeram sentido, eu me organizei, eu me conectei com a cultura. A Isso. importância da fofoca para a cultura. Pior é que organizacional. bom, dentro da psicologia Sim. sistêmica, a fofoca é totalmente estruturante. Precisa desse negócio. Nessa caminhada que faz do cafezinho, ele passa por uma porta aberta e vê alguém fazendo alguma coisa e ele tem um insight. Isso. Eu posso levar pro meu ambiente isso. Aham. E eu vejo pessoas conversando no corredor. Nossa, eu posso ajudar aquilo e isso pode me ajudar também. Então, essa troca constante, essa rede constante, essa conexão constante é que sustenta a cultura. Que maravilha. Se nós não tivermos isso, não vai sustentar a cultura. A cultura precisa dessas conexões. Mesmo se eu trabalhar em home office, mas eu preciso ter kits
culturais para estabelecer essa conexão. Mas aí, escola, Tá. entendendo aqui, fichas caindo, tá? Tá, eu tô ok. Porque Também as minhas a estão gente, caindo. a gente ouve falar muito, a gente tem parceiros que mexem com mudança cultural e tem que fazer a transformação cultural. Se esse núcleo vem dos fundadores, e em torno dos fundadores há toda uma aura de poder e ainda mais se a empresa foi por muito tempo, pela natureza dos fundadores, bastante centrada em sua tomada de decisão, etc., é difícil mudar uma cultura ou Nossa você Senhora. lidar com uma cultura numa empresa que, em Muito. função dos modelos de negócio, da necessidade de expansão, porque ela não pode romper com esse fundador, né? Mas e aí... Tá, então vamos mudar. E os agentes de mudança, e os líderes de E os torcida, Peter e os É. cupom, né? E os Não artefatos. Não consegue. Eu não consegue. Não dá. Tá, e eu gostei de uma outra coisa que ele Ele não falou consegue. aqui, que me deu até uma certa Periferia. esperança. Tu vê como é bom falar com Periferia. alguém. Periferia, A da periferia cultural. Periferia. E eu tô vendo a espiral dele E do que é núcleo muito ali. bom trabalhar na periferia, não machuca. Sim, ali tá É só fácil, na... é fácil, né? fácil, Isso, a tu gente aplica. brinca. Eu vou trabalhar com os OKRs, Aham. grupos ágeis. Endomarketing, Né? Aham. Né? Agora eu sou empresa Fazer ágil. reuniões de dura 2 integração, anos. isso aí. Dura Não. 2 anos. Dependendo 2 da anos. atividade, algumas semanas. E pior que muitos profissionais bons são excluídos. Aham. Porque eles acreditam nisso. Eu vejo. Né? Agora vamos fazer os squads. Agora vai. Agora vai. Cara, 2, 3 anos, essas pessoas não estão mais na organização, porque não se sustenta. Porque é uma força única Nossa. contra uma robustez da cultura. Que fenômeno. Por isso que é o núcleo cultural. Tá, mas aí tu falou uma coisa, 2 palavras que tu disse e eu não me esqueci. Tu falou que do núcleo, os fundadores são organizadores e estruturadores, é isso? Tu usou esse termo? No núcleo cultural, porque aí tem todo um material inconsciente da emitem. liderança principal. Tá. Se a liderança principal, a liderança principal desde os fundadores, dentro de uma história, do histórico da organização, vão ser jogados material ali no oculto dessa cultura que vai formar o centro de direção organizador da cultura total. Uau. Tudo sai dali. Aham. Imagina uma semente. Tudo sai da semente. Eu não consigo mexer numa semente quando ela está grande. Eu preciso mexer nela quando está se germinando. Aí eu consigo mexer. Só que a organização não é uma árvore. Mas dá para lembrar que é uma semente, que dali está criando a Não, eu não vou cultura. pegar uma bergamoteira de um carvalho. não nunca. vai, nunca. Não tem jeito. Ah, mas e se eu botar no sol? Não, é um carvalho. E vai ser sempre E vai um ser um carvalho. carvalho. Para a gente fazer isso, eu preciso penetrar dentro desse núcleo cultural. Para ter as mudanças que eu desejo. E ali nesse núcleo cultural vai dizer que é empresa. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Pode ter ali questões perversas, questões de competição, da família. Tem um material ali que pode ser muito doentio também. Nossa, que interessante. Muito doentio também, que está nesse Eu nunca núcleo. tinha pensado Então, se eu nisso. mexer na periferia, eu mexo, mas eu dou a sensação que tem uma certa mudança. Mas não Sim, teve eu botei mudança um nenhuma. band-aid em cima de um troço que tá sangrando. Que está sangrando e vai continuar sangrando. Nós conhecemos uma empresa aqui no Sul, a gente até trabalhava, tinha projetos com essa empresa, lógico que eu não vou falar o nome, a Alessandra já me olha assim. já ficou assim, daqui a pouco, socorro, Deus me Mas essa empresa está sumindo. Né? Tá. E aí essa explicação do escola fecha todas, porque imagina uma empresa que ela refaz o seu conselho porque sócios saem e aí vem um outro sócio e compra metade dessa empresa, impõe uma gestão, aí depois vende mais metade, aí depois vem, que passa por sucessivas fusões e aquisições, e a gente vai vendo, não, agora vai. Não, não vai. Não vai. A cada nova fusão, a cada novo aporte de capital, a cada novo aporte de recurso, a empresa sumia mais. Tu vê. Porque foi embora essa Foi essência. embora. Isso, foi embora essa essência. E não E foi às uma vezes outra. o negócio é muito bom e ele consegue se manter, mas vai ficando intragável para as pessoas permanecer ali. E E é quase como tu sempre trocar. Pensa num apartamento que tá mofado. Aí pinta, aí troca a parede. Mas o mofo tá lá. E vai continuar não pegando E sol fica- naquela parede. E ficam as viúvas, né, da essência anterior, mas que não encontram mais eco, né? Porque não E tá vai mais lá. subindo.
Às Vai vezes tem sumir. 2, 3 viúvas, depois essas viúvas saem já não tem mais nada. Não tem mais Isso. nada. Não tem mais entendeu? nada. Não sobra mais foi ninguém E para quando contar. a empresa vai crescendo, eu vejo isso. A empresa tem uma cultura bacana, forte, né? Ela é saudável, mas aí começa a contratar gente, pessoas, unidade de negócio, e quem puxava aquilo era uma ou duas pessoas. Esses uma ou duas pessoas começam a cansar, começam a não ter mais aquela energia para estar em todas as unidades de negócio, entram num conselho, pronto, acabou a cultura. Acabou a cultura, e porque aí, eles já não estão mais o que o fiscalizando pessoal- a cultura dela. E o que o pessoal mais fala assim, né, em planejamento de sucessão? Não, vamos trazer alguém de fora ou vamos trazer alguém de dentro da organização? E aí tem organização que até tenta trazer gente de fora e não dá certo. Né? Bate com os burros na água e volta, não volta. Eu amei porque isso desafia vários desses consensos e sensos comuns. Por exemplo, uma das coisas que a gente escuta é precisa oxigenar a cultura. Aí pega um monte de executivo, bota num curso bem caro no exterior. Bem caro. Bem caro. Bem Não, caro. agora vai. Agora esse aqui, ó, pagamos assim, ó, sei lá, 100 mil, né? Agora eles vão voltar Dá um diferente. banho de loja vai dar nos um cara. banho de loja. Isso. E aí os caras voltam felizes e contentes na primeira semana, bronzeados, né? Foram pra um lugar lindo, maravilhoso. Fizeram Não tem umas fotos força. no Instagram e vai desanimando e dali a pouco alguém também puxa o tapete um do outro e diz, mas cara, eles estão fazendo tudo para mudar a cultura, por que eles não conseguem? Tá aí, Tá escola. aí, claro. Então, o primeiro passo é conhecer a cultura. Conhecer quem tu é de verdade. Qual é quem tu é, o que está aqui dentro, o que está dentro desse caldo cultural. É a primeira parte. Não é aquilo que eu quero ser, não é aquilo que eu fui, não. Quem eu sou. E daí, quem eu sou, sai o núcleo. Sai ali 4, 5 características, 10 características, às vezes. E essas características mostram, não, nós somos isso. Nós somos isso. Tem coisas que a gente se valoriza, tem coisas, essa cultura tá ok pra gente, isso é o que a gente quer. E tem muitas tensões culturais. Muitas tensões. Do tipo machismo, do tipo conflito, do tipo... Microagressão, que é comum. Microagressão. A questão também do passivo-agressivo, que eu chamo, que é o que as pessoas... Porque eu tô sentindo muito, aí talvez por ser mulher, eu acho que isso tem a ver. As pessoas chegam com um discurso lindo, fofo, querido. Só que elas, assim que elas podem, elas puxam o tapete umas das outras. E não vou dizer, claro, que em toda organização. E aí eu quero trazer... Já te deixo. Eu só queria comentar eu só uma quero coisa saber que como é que muda isso. Tá, claro. E aí ele vai dar uma dica para nós. Essa é a dica importante final. Deus o livre nós perder ela. Tá. Eu queria trazer uma coisa que é uma incomodação minha, escola. Eu vou ser egoísta agora. Que é o seguinte, eu tenho sentido que o narcisismo, que era uma coisa que estava assim meio que boiando no nosso tempo, e o narcisismo eu me refiro a uma pessoa ser muito autocentrada, a uma pessoa que engrandece seus feitos, ele se favorece com as redes sociais, ele se favorece com a forma como a gente está vivendo hoje os processos de liderança. Onde é que eu quero chegar? Tu não acha que tem hoje um contexto no que a gente pode chamar de inconsciente coletivo que está favorecendo muito as pessoas mostrarem uma coisa e serem outras? E não é isso que está dificultando mais a gente se dar conta de quem realmente a gente é? Me conta um pouquinho sobre essa relação do narcisismo com esse modelo de inconsciente coletivo aí. Não, eu acho que sim, porque quando tu tem um ego, porque nós falamos outra vez lá, né? O ego é extremamente importante, todos nós temos um ego e temos um ego. Claro. Porque o ego te dá a sensação, puxa, eu sou isso. Isso. Eu sou isso. É a tua bordinha. É a tua bordinha, eu sou isso. Né? Então é importante saber quem eu sou, eu sou isso. E não sou um monte de coisa, mas eu sou isso. Então ter esse ego saudável, ele é muito favorável para um ser humano saber o que realmente ele é. Que faz parte da persona. Faz parte da persona. Então, essas características de talvez ter um ego muito elevado, muito narcisista, afasta de quem ele é. Tu Ele fica acaba- tanto que a noção do narcisismo é esse. Eu sou Isso. encantada por uma imagem projetada de mim. Não existe. Não existe. E a gente pode ter esse narcisismo nas organizações também. Isso. Achando que a gente é muito mais do que aquilo. E não aceitar aquilo que eu sou. Entendi. E aí você começa a trabalhar aquelas coisas que tu gostaria de ser, mas está muito longe de sê-lo.
Olha, que legal. Eu já Está muito imaginei longe. um monte de Então, empresa a nessa organização situação. também tem uma persona idealizada. Claro. É a organização E que se proíbe quem Exato. fala mal da empresa nas reuniões. Então, eles querem Isso. criar um ambiente de segurança psicológica, por exemplo, Isso. que eu não posso falar mal da empresa. Desde que a gente não fale mal, aí É, estamos seguros estamos psicologicamente. seguros. Pô, Então, a empresa que se veste com uma cultura de startup para atrair a geração Z Isso. e acaba sendo repelente, porque esses caras a borda é e vai bem mais entender. estreita, né? Claro, e tu vai E tu ver vai ver que um processo de fábrica de 1950 com uma roupa Uma de persona roupa, de é. uhul, bora. Sim. Tá, legal. Então é isso. Daí tu idealiza, tu tem uma persona da organização e é ali que as organizações são mais geridas, na persona. Aham. Aí botam todos esses programas da moda. Isso. Sempre vem um programa da moda, né? Sempre tem. Tem. Alguma coisa da moda. A E gente- todo mundo corre para lá. Isso. Só que se o núcleo cultural ela pede outra coisa, isso vai perder dinheiro. Claro. Tu vai perder dinheiro, vai perder tempo. E quando tu termina, tu tá pior do que quando tu começou. Esses programas, eles geram um malefício para as empresas. Na grande maioria delas. Isso sabe o que me lembrou, escola? Houve uma época, e o bom que a gente já passou por centenas de empresas, né? Mas não dá para as pessoas adivinhar do que a gente está falando. Que era assim, era uma época que ficou muito na moda, isso faz muitos anos, da tal da gestão aberta, que era todas as salas enxergavam todas as salas. Lembra quando começaram a quebrar Sim. as paredes Aham, e tal, lembro. né? Ai, chamava gestão aberta, né? Uma coisa assim. Aí tu sim. chegava na empresa, todas as paredes sendo derrubadas Aberto. e botando parede de vidro. Nossa, isso aqui vai ficar fenomenal. E aí um dia a gente entrou no que seria o núcleo de poder da empresa. Tá. Esse lugar aí do Esse núcleo lugar. cultural estruturante. Umas Legal. 2 portas para chegar na Legal. mesa. Sim. Lá é difícil. Entre a secretária e a porta do poder tinha mais Essa uns é 5 descomoda. metros até a porta, entendeu? Então toda a arquitetura do centro de poder era o oposto. A porta para abrir era uma porta Genial. né? Tipo assim, Aham. pensa numa tora de madeira Aham. muito imensa que tu não tinha noção do que acontecia lá Genial. dentro. E fala uma coisa, mas se comporta de outra. Exatamente esse exemplo É. que tu tá trazendo. Eu me lembro que até pra gente pisar, até o piso, tu chegava ali perto, era fofinho de Sim. pisar. Porque É. era tipo assim, tu tá chegando no céu agora. É. Agora tu tá perto do Olimpo, né? Vai conversar com Deus. Falta 3 minutos agora pra te chegar perto dele. Então era uma coisa... e a gente chamava isso de arquitetura da cultura. Agora eu entendo de uma forma completamente diferente. Exato. Claro que a gente vai fazer um trabalho de mudança cultural. Tem muitas coisas, tem muitas frentes. Né? Não é uma única coisa, não é uma dica, não é a bala de prata. Não existe bala de prata. Aham. São várias ações que a gente vai fazendo para a mudança da cultura. E uma delas é chegar no menor elemento da cultura. E aí precisa saber qual que é o menor elemento da cultura. Porque quando Dá um exemplo disso. O que é um elemento cultural? Outra exato. coisa do kit Se a cultural gente- que tu falou. Me dá alguns exemplos disso. qual que é o menor elemento de uma partitura? Uma nota. Uma mas- nota. Uma nota. Qual o menor elemento de uma frase? Uma palavra, Uma uma letra, palavra. desculpa. Uma uma letra. É importante saber as letras para saber falar e escrever? Total. Total, sim. Isso eu não começo. Então começa. É importante saber as notas para ter a partitura, saber? Sim. É fundamental. Então, eu preciso saber qual que é o menor elemento da cultura organizacional. As culturas organizacionais, elas vão se formando através de um mundo complexo, né, de relações interdependentes, a partir das pessoas que eu tenho dentro da minha empresa, do meu setor, da minha sociedade, da família, enfim, a partir das relações que elas têm entre si e a partir da estrutura organizacional. O perfil psicológico das pessoas, a sua motivação, a sua saúde, a sua espiritualidade, quem ela é. Isso influencia na cultura da empresa. A sua sombra psicológica. Então, a pessoa é importante para construir uma empresa. Mas é importante como é que ela se relaciona, como é que são as conexões dela com os outros, como é que ela convive em grupo. Mas também tem que ter como é que a gente recebe essas pessoas na empresa. E aí, se eu pegar o teu raciocínio bem, se a pessoa é um desses elementos de base de todo um elemento cultural, e o núcleo cultural vem dos fundadores, a pessoa mais importante de eu conhecer são as lideranças da alta direção.
É ali Começa que eu por vou aí. encontrar todos os fatores culturais que eu Tudo, preciso de todos base. eles, na Vou começar a liderança. ver as notas da minha partitura. Exato. Por que isso é importante? Porque essas pessoas vão tomar decisão, vão permite o acerto, permite o erro e tem ganhos ocultos. Enquanto não perceber os ganhos ocultos, a gente não tem mudança nenhuma. Porque tem muitos ganhos, as pessoas são como são porque tem ganhos. Claro. Então, O ganho aquela pessoa secundário do comportamento. Ganhos secundários. Tem os Nossa, ganhos ocultos. eu tô vendo Estou aqui... encantada da escola. A gente podia eu tô ficar aqui mais fazendo 2 dias com a relações, escola. né? Por exemplo, quando... Estamos fazendo uma análise. Não, o tema é Quando- maravilhoso. Estamos na terapia com a Quando escola. você tinha o Hammer lá na década de 90 da reengenharia, o que ele falava? Não, a empresa vai para lá, então mais ou menos ele dava essa conta de padeiro, 30% das pessoas não vão combinar com isso, manda elas embora. E a empresa perdia essa capacidade de se adaptar, de se ajustar, porque perdeu pois elementos importantes, importantíssimos. Outro que pegava, que era também... teve uma época, lá pelos 2000, em muitas fusões e aquisições, que o pessoal pegava Maquiavel para explicar a Sim, estratégia. cansa de acontecer a arte da guerra também. Então vamos lá. Quem está junto com o príncipe aqui? Assim, Quem não? Então esses aí, não, corta as cabeças. de forma exemplar cortava as cabeças, para o pessoal saber qual que era o tom, né, de Pendurava quem na tava porta ali, da entrada, né? Que nem eram os E, antigos nossa, vikings lá. E a gente falava assim, nossa, mas que horror isso daqui, né? E é lógico que não deu certo. É lógico. Né? É lógico que não deu certo. E está claro isso, está trazendo aqui para nós por que não dá certo. E não deu certo. Você não pode ignorar os elementos. Você tem um núcleo, mas é aquilo, né? Não, e o contrário eu tô vendo também. Isso está acontecendo muito. É aquilo que tu falou da segurança psicológica, desde que não fale mal da empresa, ficou comigo na cabeça. Porque eu tô vendo muito a onda da segurança psicológica. Muito. Ai, vamos trabalhar sem medo. Aham. Sem medo de quê? Qual é o teu medo? Tu não fala por quê? E aí fica uma coisa sempre uma coisa florida, bonita. A gente tem que cria se os ouvir. códigos. Mas se ouvir sobre o quê? É para se ouvir que a gente se gosta. É para se ouvir que a Só gente... lado bom. Exatamente as pessoas mais chatas, mais analíticas, mais cricrisentas, tinha que dar um microfone para elas. Porque talvez elas Nossa. estejam lendo a sombra. Isso. Ele é só mensageiro. Exato. Só mensageiro. Ele está trazendo algo que a gente não quer ouvir. Mas se eu quiser ter um processo de mudança, Eu preciso começar por ali. olhar para isso aí. E o terceiro elemento da cultura é a estrutura. São as regras, normas, valores, forma de contratação, remuneração. Então, esse mundo Repete os três para complexo, as pessoas que estão ouvindo se perderam. Pessoas. Que é o perfil psicológico de cada pessoa, sua motivação, sua inspiração, quem a pessoa é. Quem a pessoa é. Quem é a sua essência como pessoa. O outro aspecto é as relações. Porque a gente é de um jeito, mas quando eu me coloco na frente do outro, eu já tenho um outro comportamento. Claro, e cada grupo que eu vou Nossa, posso ser diferente. é, Daqui a pouco, num isso grupo de mudança, eu potencializa. sou arroz de festa. No grupo do procedimento, eu sou um horror. Vocês dois, um casal, os dois estão indo muito mais longe do que sozinho, provavelmente, eu acho que sim. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Porque sozinho, Acho que sim, junto, Escola. nossa, junto a gente tem uma potência. Potencializa. Tem uma potência. Complementariza. Isso que é o objetivo das relações. Se uma relação não está germinando, não está florescendo, para que tá junto? Sim. Tu entende? Sim. Eu tenho que ter essa capacidade. Não, essa relação é boa. Tanto na vida pessoal, quanto profissional, quanto no empresarial. As pessoas têm que se potencializarem. E aí essa potência vem da relação. E mais a outra é como é que eu alimento essa potência. Quais são as regras, normas? Por exemplo, se eu quero que vocês trabalhem junto, eu não posso remunerar vocês de uma forma individual. Claro. Ou pelo menos não Não só. Tem que ter uma coisa coletiva. Exatamente. Aí eu premio quem traz mais resultado e o outro está ajudando. Isso eu acho um grande erro nas organizações. Premiar só quem está batendo as metas. Mas tem um monte de gente que está ajudando a ser batendo essas metas. Olhar a coisa coletiva. O cara lá Sabe? de vendas e marketing ganha uma participação X e o cara lá da produção, porque não atingiu uma meta específica, 10% do Nossa, X. e está ajudando o cara lá da venda a vender. Sim, né? Tira esse cara, aquele cara não vai mais vender. Vai vender o quê, né? Vai vender o quê? Exatamente. Então precisa olhar a organização por um jeito
coletivo. Remunerar as pessoas de um jeito coletivo. Um sistema. Porque se tu não remunera de forma sistema, vai para a sombra psicológica, que a pessoa está sendo traída, ela não está sendo remunerada de uma forma exemplar. As pessoas percebem isso, não tem infantilidade de não perceber que tem alguém ali se beneficiando dessa forma de remuneração. Então, nós temos que ter esse cuidado. E então, às vezes é a remuneração, que é uma coisa mais óbvia, evidente, e às vezes são favorecimentos outros que as pessoas percebem. É, lógico. Numa reunião, num reconhecimento, Isso. numas férias que eu vou tirar numa determinada época, às vezes pode ser uma coisa tão simples quanto isso. Simples. Né? Então, eu acho que esses benefícios, eles vão acontecendo, e se as pessoas realmente não conseguem, a gente estava falando sobre isso ontem, Mar, como uma das coisas mais importantes é, de fato, a comunicação. E que seja uma comunicação genuína. Então, eu prefiro ficar quieta do que eu falar uma coisa que eu não acredito. Tu estava comentando, eu lembro que você falou que uma família, que ela é uma família que ela vai em frente como família unida, quebra o pau todo domingo na macarronada. Eu estava ouvindo ontem uma moça, a gente estava conversando. Eu achei muito legal que ela contou que ela tem 5 irmãos, né? E ela disse, mas olha só, a gente se encontra no final de semana e vai jogar e sempre dá briga. Sim. Mas aí, minha madrasta falou... Pô, mas vocês, não sei se vocês se amam ou se vocês se odeiam, porque dali a pouco estão todos se abraçando. Eu disse pra ela, tua família é extremamente saudável. Certo. Isso é a coisa mais saudável que tem. Vocês desejam a companhia uns dos outros. Muito saudável. Exatamente, porque detestam, quebram o pau e daqui a pouco estão se abraçando e desejam um novo jogo e um outro dia juntos. Mas tem um código ali. Eles quebram o pau em cima do que foi feito, não de quem é a pessoa. Isso. Nunca vão dizer assim, tu é... bobado, tu jogou essa Tu carta. é bobado. Cara, se tu é bobado, tu rompe a relação. Mas, ó, tu jogou essa carta no chão. Não, é o comportamento, não é a pessoa. Isso, perfeito. Aí é diferente. Tu pode quebrar o pau a vida inteira. E é bom que tu orienta. Eu adoro receber um feedback assim. Claro. Ó, escola, por que tu não escreveu dessa forma? Por que tu não faz isso? Né? Mas não é uma coisa que vai ser contra você. Separa a pessoa da situação. Isso é saudável. E quando que a gente isso aprende. É cuidadoso. Não é uma licença para agredir. Não é isso que a gente está dizendo. É uma licença para dividir contigo o meu desconforto. E a gente é além desse desconforto. A nossa relação é acima disso. Então, achei muito legal. É muito legal. Muito bom. Tudo bem. E a menor porção, a menor partícula, então, da cultura são as micro-relações. As micro-relações. É o bom dia que tu dá. É o WhatsApp, até que hora vai o WhatsApp da empresa. Agora está aqui também. Exatamente. Como é que o funcionário entra no banheiro. Eu tive uma experiência uma vez numa empresa que eu gosto muito de ver os cartazes, os valores e tal, e tinha lá confiança nessa empresa. E eu estava na recepção, fiquei lá uns 15 minutos, eu pedi para a recepcionista, posso ir no banheiro? Ela disse, sim, pega a chave aqui. Ai, meu Deus. Super confiante. Então, super confiante. Então, essa micro-relação comigo já não confia em mim. Eu lembro de uma empresa que a pessoa tinha dos banheiros que era só a chave. Porque era de uma das gestoras que aquele era o banheiro dela, de uma determinada departamento. Tá, agora vamos lá. São as tais micro-relações. Ela era dona da chave do banheiro e era isso. Micro-contato vai formando uma cultura. Tu perguntou dos narcisistas, agora eu vou perguntar das gerações também. Vai, Mar. E o Mar tá nessa da pesquisa dele. Que a gente mais escuta falar meu Deus, como é que eu faço com a questão da geração Z? Isso é meme de rede social, isso é conversa séria entre gestores. É sofrimento, porque as pessoas entram em processos de seleção e no 4º mês desistem da empresa. Na minha pesquisa de felicidade nas organizações, né, a gente fez um recorte, o único recorte que dava uma variação nessa percepção subjetiva de felicidade organizacional era geracional. Os baby boomers mais felizes que os X, mais felizes que os Y e mais felizes que os Z, que eram os menos felizes. A felicidade decrescente, é isso, Mar? Felicidade decrescente. Com comprovação estatística e tudo mais. E aí, né, se esse núcleo é esse núcleo e está chegando gente, né, umas notas dissonantes aí que não fazem parte da sinfonia organizacional, para que lado que eu corro? Né? Como é que eu faço, então, esse ajuste
desses elementos de cultura para poder absorver, né, esses novos elementos que estão entrando aí no mercado de trabalho. Eu vejo que o processo de integração é fundamental nisso. Né? A pessoa começa a conviver com aqueles valores de uma forma real. Porque quando a pessoa chega numa empresa e vê que aquilo tudo é uma fachada... Ai, chegou lá, show de bola. É uma fachada, não vai ter uma proximidade. Mas quando vê que ali pode fazer a diferença, aquele trabalho tem um significado, mas nem as organizações, não é para todas as pessoas. Tem pessoas que não vão ter aderência mesmo. Não importa qual é a geração, não tem aderência. Para ter aderência, ela tem que estar experimentando, tem que saber o significado. Porque se não souber o significado, não vai ter aderência. E, inclusive, vai ter burnout, né? Isso. Inclusive, vai ter doenças de trabalho. Ou seja, não adianta adorar a pílula. Não adianta, mas quando ela entende, né? Entende o que pode acontecer ali dentro, o que a empresa oferece, o que ela pode oferecer também, ter essa clareza do papel dela. Eu vejo na minha experiência que quando tem esse processo de integração bem claro, o que a gente espera de ti, né? O que você pode oferecer para a empresa, o que a empresa tem para te oferecer, tem um significado. É um acordo que se faz, né? A gente Tem falava que que era ter. uma espécie de contrato, aí sim, um contrato psicológico que tu faz. Precisa Me ter. lembrei do exemplo que tu me deu essa semana, Má, que eu acho que talvez ajude a ilustrar aqui, vamos ver se vocês concordam comigo. Essa é a história de uma prática que era feita num McDonald's do Japão, não era isso? Sim. É japonês, né? E que a prática era assim, você podia pedir o lanche e... por 0 ien, ele vinha com um sorriso. Tá, então, eu vou pedir um sanduíche, mas eu quero com um sorriso do atendente. Fofinho, tal do RH fofinho, né? Não custa nada dar um sorriso. Só que alguém chegou um dia e disse, não, eu não vou trabalhar, ninguém me manda sorriso. Da onde isso agora eu tenho que dar um sorriso? E eu achei isso extremamente pertinente. Eu digo, nossa, essa gurizada está ensinando como é que se faz cultura. Então, não é a fórceps, que coisa mais... E se a gente considerar na cultura japonesa, não digo de uma forma geral, mas eu me lembro quando a gente estudava RH multicultural, o sorriso ele é um sinal de submissão, muitas vezes, nessa cultura. Você sorri ou de vergonha ou de submissão. Então, você dizer para uma pessoa, quero um lanche que tu sorria para mim, vou sorrir por quê? E a empresa estava dando para esses funcionários um pedido que ele não vai cumprir. Ele não vai cumprir. Então, resumindo, o que ficou dessa história aí, só para o pessoal que está curioso? E o que a escola agora não falou, tem mais essa de sorriso, né? Não tem mais essa de sorriso. Mas o que tu falou, escola, né? Eu estava juntando os pauzinhos aqui, explica o porquê as universidades seguem com um problema de evasão. Isso. Olha só, nós somos professores, trabalhamos muitos anos em universidades, eu trabalhei 13, 14 anos em universidade, e a gente lutava contra a evasão. Aí o que o pessoal chegou à brilhante conclusão? Não, o aluno ele chega e ele tem um choque entre o ensino médio e o rigor do ensino superior. E ele tem dificuldade de acompanhar as cadeiras. Então, não vamos assustar os caras. Muda a estrutura da grade do curso. Então, por exemplo, engenharia, tu vai ter cálculo 1. Né? Um cara que saiu do ensino médio, mal aprendeu, né, a aritmética, e o cara vai ter cálculo 1. Vai reprovar, vai embora. Não, engenharia não é para mim. Tira cálculo do primeiro semestre. Só põe no primeiro semestre as matérias fofinhas. Aí o cara fala, deixa que ele legal. decidir até música, né? se ele quiser, ele faz. Não, sabe as optativas, aquelas que ficavam lá no fim do curso? Traz aqui para cá, né? Traz as matérias optativas para cá ou traz as matérias... Deixa ele compor o curso sem dele. matemática para o primeiro semestre. Para o cara ver, eu consigo. Só que vai chegar uma hora, ele vai ter que fazer ele não conta. vai conseguir. E aí, assim, era como se o rebote fosse o efeito em dobro. Porque além de ele... tarde demais, né, descobrir que, isso daqui não é para mim, ele fica frustrado e pé da vida, me enganaram. Eu achava que a coisa era assim, a coisa era assado. Esse cara não quer nem saber de transferência. Claro. Quando o cara batia com cálculo 1 no primeiro semestre e via, isso aqui não é para mim, aí vinha o pessoal da coordenação, não, mas quem sabe você não tenta o curso B? Né? Vou tentar.
Nesse caso aqui, eu me sinto traído. Você pega teu curso B E adorei e que vai esse ser é o feliz. recado, né, escola? Tem que ter uma relação de um Transparente. acordo transparente. Mas isso é um preço que as universidades com esse perfil e as empresas vão pagar muito caro quando bota o cliente como centro. Esse clientelismo como centro. Porque o aluno, ele percebe que aquilo lá ele não vai ter uma carreira sólida se o engenheiro não tiver os cálculos fortes. Ele precisa saber cálculo. O engenheiro precisa saber cálculo. O engenheiro tem que ser engenheiro e ele aprende sabendo cálculos. PVNRT. Ele tem que ser um técnico. Não pode ser outra coisa. Sim. Então ela perde o seu caráter. Isso. Ela perde Ela se corrompe. Ela se corrompe para atender uma determinada demanda. E essa demanda vai ter durante um período. Porque é bom, né? Não fazer cálculo. É Imagina, vai ser gostoso. uma É tão delícia. legal, né? Porque tu não oferece. Não cálculo. é, Você é perde a ótimo. essência, você perde a Perde a essência. E perde a legitimidade. Quando você perde a legitimidade, você perde a tua aderência com o mercado. Por exemplo, quando eu vou comprar um barbeador de Gillette, eu compro de um determinado fabricante e eu espero que na próxima vez esteja igual. Porque se não estiver igual, ele perde a legitimidade. Muitas vezes ele quer baratear para atender determinados públicos, mas ele perde a minha legitimidade. E eu já não vou mais nele. Então precisa ter essa coerência. Não importa... Me lembrei da campanha aquela da marca de carros, que era extremamente tradicional, e fez uma campanha completamente... Agora me esqueci o nome da campanha lá. Da Cougar, não era Cougar? Daqueles carros que tem... europeus, me esqueci agora o nome. E que ficou muito famoso por isso. O cara tinha um carro... um Jaguar. Jaguar. Olha, o Cougar. É tudo gato. O Jaguar Olha o tinha... inconsciente coletivo da Cougar aqui, A Cougar é a tigresa, né? É a tigresa, né? Já eu, na minha idade, de tigresa. Mas o Jaguar, ele era um carro do pós-guerra ali, totalmente requintado, era da elite antiga, do tal do Old Money. E agora a propaganda era um troço completamente fora, diferente, como se fosse uma campanha de moda. Inclusive, tinha gente que achava que era Nem uma campanha de aparecia o moda. carro. Nem aparecia o carro. Então, tu tá trazendo isso, essa quebra da legitimidade. Quebra da legitimidade. Show. Quebra. Tu tem que ter uma legitimidade. Tu tem que ter uma coerência em tudo que tu faz. Sim. E essa coerência começa dentro de Olha casa. lá. Ai, Que desculpa. maravilha. O Imagina. remédio do Marcelo chamando. É um remedinho que é tomar. Desculpa. Vamos finalizando. E sempre Marcos. demora, né? Aproveitando aqui, ó. Não, Pra é que desligar. deu uma hora, né? Que deu uma hora. Ah, deu uma hora. Não, mas E aí? não tem problema. Vamos lá. Não, eu estava pensando, só para colocar essa coisa da legitimidade, eu, como professor, me vi numa cilada dessa. Porque com as turmas caindo, né? Tinha lá uma turma de economia do direito. Pô, economia do direito, o cara precisa saber monopólio, oligopólio, precisa saber né, questões né, de conjuntura, como isso afeta as organizações, etc. E tinha uma turma de economia né, que ia aprender modelos econômicos. Né, os primeiros modelos econômicos. Quem sabe a gente junta essas duas turmas. Nossa. E aí você entrava numa sala de aula. E tu frustra todo mundo. Frustra porque todo o coitadinho do começo. Frustra todo Então mundo. você frustrava o professor, frustrava o pessoal da economia, frustrava o pessoal do direito. Se né, frustrava. Nossa, que Eu já coisa vivi uma mais coisa louca. parecida, mano. Sim. Bom. Então, Enfim. tanto as empresas quanto a universidade têm que pensar o seguinte, aqui a gente é assim. Sim. Aqui a gente é assim. Aqui a gente vai estudar cálculo pesado. Aqui a gente vai estudar álgebra, vamos estudar trigonometria. Aqui é assim. Sabe, claro que tu vai ter algumas situações que, de repente, uma flexibilidade, mas não pode perder essa essência. Sim. A gente muda, mas não há uma claro. ruptura. Não, Não. tem como haver uma ruptura. Não tem como haver uma... Mas, às vezes, para buscar o mercado, aí tu reduz aquela lâmina, tu reduz aquela exigência Tenta para a busca do mercado. Tenta impor um nível de que serviço vai que não acabar. vai E é de novo sustentar. a Vai questão que eu acabar. falo da forma. Isso que eu chamava de forma, que tem até um viés cognitivo que chama frame effect, que é o efeito moldura. A gente se encanta com aquela beleza daquela cor, com a forma como está sendo posto, com o material, com o papel, enfim.
E quando tu vai pegar, não tem consistência. Exato. E a gente sente isso. O dia do housekeeping, o dia do Kanban. Volta daqui a uma semana. Bom, Isso isso ficou claro. ficou talvez, claro. Muito né? bom, Ficou escola. claro, Fenomenal. O que a gente vai fazer, você que está acompanhando o podcast, a gente vai colocar no final do episódio, né, o episódio do Escola, lá no Exar, né? Então, Isso. para você conhecer mais do E Escola. também Obrigado, o link né? para comprar o livro. Que tá né? na Amazon, Tá né? na Amazon, Amazon. Que na legal. Amazon. Então, de novo aqui, o livro do Escola, né? Tá aqui, Olha ali, ó. Núcleo Cultural, né? Como Bonito. liderar uma cultura de crescimento organizacional, do Roberto Escola. Então tá aqui, Na tá na segunda Amazon, edição. na segunda Maravilhoso. edição. E tivemos aqui então, né, o Roberto Escola, um cara que era engenheiro, ele trabalhava com gases nobres. Nossa Né? Senhora. Ele pegava gases nobres, ele continha Olha isso em só. tanques e só regulava a temperatura que a pressão e o volume já estava contido. E aí o cara vai trabalhar com caos da cultura organizacional. Não, delícia. Escola, dá tua mensagem final aí para Isso, quem está te deixa o teu ouvindo, recado teus que tu queira arrobas, dizer. né? A câmera é tua sim. ali. Se tu quiser te dirigir, tá aqui, né? Senão Sim. tu só... Bom, eu quero agradecer a presença, quer dizer, eu presentemente estar aqui com vocês, foi um momento muito bacana, assim, de estar aqui. legal. Espero ter colaborado com Muito. esse podcast. Saímos E cheios de agradecer. ideias aqui com tudo. Eu tenho o meu LinkedIn, né, que é Roberto Escola, o Instagram roberto.escola, Facebook, e tem uma página também no YouTube que é Roberto Escola. Pronto. E o livro que eu publiquei, né, sobre o núcleo cultural, se você está interessado em culturas organizacionais, aqui eu trato cultura e trato de um jeito cultura diferente do que o tradicional, né, pensando no iceberg. Aqui a forma é diferente, é um processo sistêmico. Essa que é a colaboração do livro. Chegar no núcleo, chegar no chegar centro. no lucro, chegar no centro. E trago ferramentas como chegar nesse centro. E também estou aberto para conversar, para tomar um café e ajudar, né, no que for preciso. Muito Joia. bom. Então tá. Muito obrigado, Escola, né, pela tua participação aqui. Nós adoramos, né? E o que mais, Ali? Era isso. Agora compra o livro do Escola, vai comentar lá na página do Isso. Escola, comenta aqui no podcast, compartilha e até o próximo Arena IE. Até.